Vamos falar agora do Atlético, que tem um jogo importante amanhã contra o São Paulo pelo jogo de volta das quartas de final, Copa do Brasil. O Milito volta a ter à disposição nessa quarta-feira os atacantes que estavam servindo as suas respectivas seleções e voltam a Belo Horizonte. Guilherme Arana e Alonso chegaram na parte da manhã. O Alan Franco e Eduardo Vargas vão chegar no fim do dia e não devem participar do treino dessa quarta, que será 4h30 da tarde. O que vocês acham e o que vocês esperam desse jogo contra o São Paulo? Vou começar agora com o nosso amigo Matheus. Como foi no jogo de ida, vai ser um jogo difícil, sem sombra de dúvida. A gente fala da equipe do Atlético, que tem o retorno do Arana e do Alonso. Mas a gente já sabe também que o Lucas vai estar disponível também pela equipe do São Paulo. E pode pegar um lado cansado da seleção da equipe do Galo. O Alonso, que estava na sua seleção, jogou bem em todos os tempos ontem, assim como o próprio Arana, e sempre focado para o lado esquerdo do Atlético. O Lucas caindo ali pela velocidade, teoricamente mais descansado do que o próprio Arana e também o Alonso, por causa dos minutos que jogou. Então, a gente já começa, pelo menos na teoria, a acender um alerta de como vai ser esse setor esquerdo da equipe do Atlético, porque sempre cai, né? Arana e Alonso. O Arana sobe, o Alonso faz a parede ali para ficar acalmando e outras coisas mais. Aí o Lucas vem um pouco mais descansado, não sei, pode ser um problema. E lógico, né? Gramado fica aí aquém para a gente descobrir amanhã como vai ser. Vai ser um bom jogo, um jogo equilibrado. Mas dentro de casa o Atlético consegue vencer, na minha opinião, e avançar na Copa do Brasil. Os reforços chegaram, Vanderlei. E aí, dá para animar? Olha, é um jogo extremamente de suma importância para o Atlético, né? O Atlético tem que ganhar. Sabe por quê? São 5 jogos para ganhar o título, né? E 9,5 milhões no bolso, né? Pois é, 5 jogos. Quer dizer, você tem que se sacrificar, se dedicar a 5 jogos para você ser campeão. Sim. Então, eu acho que vale a pena o sacrifício. É muita conversa. Eu acho que o Milito vai ter que, além da equipe profissional que vai analisar a condição física de cada atleta que vai chegar, se corre risco, hoje existe esse, né, como nós conversamos, de você analisar a parte corporal do atleta. Então, fora isso, vai ter que ter a conversa. Você aguenta? Você aguenta os 2 tempos? Então você vai entrar, se você não aguentar, você pede para sair. Tem que ser assim. Porque quem jogar vai ter que dar o que tem que dar. 100%. Pois é, e o Atlético tem ainda mais um fator que pode ajudar no jogo dessa quinta-feira. No histórico recente do confronto entre Galo e São Paulo, já se passaram quase 8 anos sem vitórias do tricolor paulista sobre o Galo em Belo Horizonte. A última derrota do Atlético diante do São Paulo na capital mineira ocorreu em 27 de novembro de 2016, no Independência. Isso entra em campo, Matheus, ou é só folclore? Na hora que a bola rola, não tem nada disso? Entra em campo. Entra em campo porque eu estava lá no Morumbi e todo mundo ao lado, alguns torcedores, algumas imprensas, veículos de comunicação ali também na tribuna, falava: agora a gente consegue não perder do Atlético, agora a gente consegue quebrar esse tabu. O Atlético foi lá, fez o gol na bacia das almas e foi um banho de água fria. A gente sentiu ali dentro do Morumbi que foi um banho de água fria. Que parecia que, o Atlético é a pedra no sapato mesmo. Desde aquele jogo na Libertadores, o Atlético continua sendo a pedra no sapato. Então entra pelo menos em certos momentos, quando você vai terminando o jogo, nos minutos finais, quando o tempo joga contra você, acaba que você pensa um pouco nisso sim. Quem fala que não entra, quem não pensa pelo menos 1 segundo nesse retrospecto ali dentro do campo, pelo menos até na reta final, tá mentindo. Eu pude ver realmente, através da imprensa ali, que pelo menos os torcedores e a imprensa sentiu. Aquele gol no final ali do Atlético fez uma diferença muito grande. Mas teve parada, teve treinamentos, teve data FIFA, mesmo assim o psicológico ainda ataca um pouco. Essa superstição aí, você acha que ela vai estar permeando esse jogo, Vanderlei? Você acha que vai valer tanta coisa essa Copa do Brasil que São Paulo vai esquecer tudo isso aí e vai para cima?
Não, eu acho que ontem eu te falei, nas últimas 7 vezes que o São Paulo decidiu, quando ele perdeu em casa e teve que decidir fora, ele ganhou. E o Atlético não perdeu para o São Paulo nenhuma vez aqui. Isso. Então vai ser um jogo o quê? Apertado, né? Vai ser um jogo, assim, de sabedoria, de inteligência, de expertise. É quem souber lidar naquele momento crucial ali, vai levar vantagem. E eu falei 5 jogos, Ailton, mas dos 5 jogos, 3 importantes. Sabe por quê? Sim. 3 dentro de casa. São os mais importantes. Verdade. Então, assim, vamos torcer para ficar empatado o jogo, ficar 0-0, que não tem problema. Aí é bom para os dois. É bom para os dois. E ontem o goleiro Everson completou 4 anos de Atlético com a camisa do Galo, hein? O goleirão tem 255 partidas, sendo 106 sem sofrer gols. Ele conquistou 7 títulos, uma marca muito importante, 4 mineiros, uma Copa do Brasil, um brasileiro e uma Recopa do Brasil e quase uma Libertadores, hein? Quase. O Everson já está entre aí os maiores goleiros do Atlético, Matheus? Em questão de números, pode até estar, mas questão de histórico, não. Tanto é que a prova viva é que o Everson sempre vive na boca dos torcedores. Jogo totalmente positivo, jogo começa a criticar. Tem que ser o Everson. Na bola parada, na bola aérea, o Everson vacila. Faz uma defesa, cai no chão, rola 10 minutos, estressa até o torcedor atleticano. Acho que não. Vou ser sincero com você. Na questão de idolatria ali dentre as traves, o Everson ainda está muito longe. Tem títulos, mas não. Ô Vanderlei, vou fazer uma pergunta aqui. Ele está falando de uma nova geração. Vamos falar do pessoal lá de trás. Um goleiro com histórico como o Everson, ele era mais bem lembrado pelos torcedores? Os torcedores eram mais afeitos a estar junto do goleiro? Ficavam cobrando demais? Como que era essa relação antigamente? É semelhante. Sabe por quê? Se ganha, o goleiro é herói, bom. Né? Se perde, ele não presta, né? Infelizmente... Mas com tanto de título assim? Eu coloco ele entre os 4 melhores goleiros do Atlético. Eu também. Eu coloco ele... Seria o João Leite, o Vitor, ele e o Ortiz também. Eu gostava muito do Ortiz, acho que foi um goleiro que teve... Tafarel, você gostou dele? Demais também. São 5 goleiros. Está entre os melhores goleiros do Atlético, na minha opinião. Mas a torcida... Pega no pé, né? É. E hoje temos jogos pela Copa do Brasil. 2 semifinalistas vão ser decididos nessa quarta-feira. Então, vamos ver aqui na tela os jogos. Vamos lá. Corinthians, não vai dar para você não, viu, meu amigo? Vai ser lá Neoquímica Arena, 9 da noite. Quem vai passar, Corinthians ou Juventude? Juventude vai passar, na minha opinião. Eu acho que passa o Corinthians devido ao fator caso. O fator caso e essas contratações também que vão ser apresentadas, né, no estádio. O Corinthians precisa... Perdeu o primeiro. Então, se o empatar da Juventude. Então, tá bom. Eu sou Juventude. E o Furacão com o Vasco? Eu acho que o Vasco classifica, na minha opinião. Quem diria, né? A gente acho que vai ser unanimidade a gente falar que o Vasco classifica numa competição de mata-mata, né? Olha para você ver como que mudou. Mas assim, foi 2-1. A gente estava falando do Corinthians, 2-1 para o Juventude. Aqui é a mesma coisa, 2-1. Mas a diferença está na equipe do próprio Vasco mesmo. Eu acho que o Vasco ele não vai dar tanto poder de reação para o Atlético Paranaense comparado ao Juventude dar o poder para a equipe do Corinthians. Não, e o Atlético vai precisar jogar. E ele vai precisar administrar. É verdade. E ele tem um jogador que finaliza, né?